Galera, eu sou o professor Francion Santos, professor de Lei Orgânica do DF. Sou professor da casa tem, salvo engano, uns 2 anos, é isso mesmo. Também sou professor do Estúdio Aulas, tenho o meu curso lá de Lei Orgânica, estou gravando. Atualizadíssimo, ok? E vou caminhar junto com vocês aí, se Deus quiser e assim permitir e me der forças, na reta, digamos, até lançamento digital e pós-edital do Hemocentro, previsão aí para breve, né, para esse edital do Hemocentro. Nossa matéria, Lei Orgânica, certeza estará no edital do seu concurso, então não tem para onde você fugir. Aí o que acontece? Hemocentro geralmente é a galera mais da área de saúde, não é verdade? Pessoal que faz aí, que tem um curso especializado, técnico de enfermagem, por aí vai, e não está muito adaptado a algumas regras jurídicas e muitas vezes acaba deixando de lado o estudozinho da Lei Orgânica do DF, dessas matérias mais jurídicas. Meu povo, essa disciplina Lei Orgânica, bem como Direito, nas matérias dos concursos de saúde, posso falar para vocês que é o diferencial. Por quê? Porque aquelas matérias que são específicas, que é da sua formação, que geralmente não são cobradas com tanta ênfase em concursos da área de saúde, o pessoal sabe. Então eu preciso dar um plus, um diferencial para angariar pontos naquilo que geralmente a galera não é muito boa. São as matérias jurídicas. Dentre elas nós temos a Lei Orgânica. Então pode ter certeza que a nossa matéria será diferencial na tua prova. Vamos levar a sério o estudo da LODF, ok? O meu e-mail, eu vou deixar para vocês. O meu nome, franciondf@hotmail.com. Eu também sou professor do Estúdio Aulas, qualquer coisa, você pode mandar um e-mailzinho lá para o Estúdio Aulas, querendo alguma informação, e com certeza a notícia será repassada. E aí eu estarei esclarecendo, caso surjam algumas dúvidas, caso surjam dúvidas, né, ao longo da nossa caminhada, aí eu vou estar esclarecendo as dúvidas. Sou muito tranquilo, surgiu qualquer tipo de situação, você pode me encaminhar um e-mail, faço os esclarecimentos sem nenhum problema, né? Eu acesso o e-mail diariamente, vou lá e encaminho para você as respostas, fundamentações. Tá? Já aconselho, cuidado com o material que você pega na internet. Nós precisamos pegar materiais atualizados, ok? Hoje a Lei Orgânica está atualizada até a emenda, a ELO 93. Então nós temos 93 emendas na Lei Orgânica. Então se você pegar uma Lei Orgânica para estudar, não vai pegar uma desatualizada para que você não tenha problemas. Beleza? Então vamos lá, meu povo, vamos estudar. Eu mandei alguns exercícios aí para vocês, exercícios que foram cobrados recentemente. A maioria foram na prova da Secretaria da Criança, foi a prova mais recente, né, onde a gente pode ter um norte daquelas matérias, daquelas disciplinas presentes na Lei Orgânica que são as mais cobradas. Então eu trouxe para vocês aí para a gente começar a nos adaptar a manha, digamos, das bancas, como elas gostam de cobrar as questões de concurso público, tá? A primeira questãozinha aí, todo mundo achou na apostila? Você dá uma adiantada, salvo engano, na matéria, porque parece que o professor que ia ministrar a aula agora só vai vir no final. Então, eu adiantei a minha aula, por isso que eu antecipei, tá? Pega aí, dá uma adiantada, pega a questão de Lei Orgânica e vamos começar a responder. Você já viu que eu coloquei a fundamentação logo abaixo de cada questão. Para que você não tenha aí trabalho de ficar anotando tudo aquilo que o professor está falando, eu já trouxe já a fundamentação para ti. Vamos lá, a questão foi cobrada no concurso da Funiversa para o cargo de ATRS 2015. Acerca da Lei Orgânica do Distrito Federal, julgue. É objetivo prioritário do DF garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que se declararem pobres. Tá certo, povo? Não. Foi uma pegadinha terrível da Funiversa. Presta atenção. Primeira coisa sobre a Lei Orgânica que você precisa saber.
Eu tenho os fundamentos e os objetivos. Fundamentos estão previstos no artigo 2º da Lei Orgânica. Objetivos estão previstos e elencados no artigo 3º. O que as bancas adoram fazer? É uma pegadinha antiga, mas elas gostam de fazer. Elas colocam assim, são fundamentos do Distrito Federal e colocam um objetivo no rol dos fundamentos. Você que fica estudando pela Lei Orgânica tentando decorar e não aprender, vai se deparar com um objetivo. Só que se estiver desatento ao enunciado, provavelmente vai marcar a questão como certa, ela estando errada. Então, a primeira observação que você vai colocar aí na sua questão 1 de caneta, não posso confundir fundamentos com os objetivos, beleza? Tu já anota isso, porque é batata, as bancas adoram fazer essa confusão. Então, você já vai colocar a primeira informação, não confundir objetivos com fundamentos. Objetivos estão previstos no artigo 3º, os fundamentos estão previstos no artigo 2º da Lei Orgânica. Fundamentos, tem um mnemônico, galera que gosta de mnemônico aí, professor, eu adoro um mnemônico porque me ajuda. Alcidivaclu é o mnemônico dos fundamentos. Esse AU é de autonomia, porque o DF tem autonomia política, administrativa e financeira. O CI é de cidadania, e aqui eu tenho que conceber a cidadania em 2 sentidos, cidadania em sentido amplo e estrito. Amplo, toda pessoa, a priori, é dotada de direitos e deveres, e aí ela se insere no conceito de cidadão em sentido amplo. Em sentido estrito, em sentido mínimo, é cidadão eleitor, aquele que tem no mínimo a capacidade eleitoral ativa. Como fundamento, cidadania tem que ser concebida nos 2 sentidos. O DI é dignidade da pessoa humana, que é princípio e fundamento, mas não é objetivo. Tome cuidado, porque eles gostam de inserir como objetivo e não é. Tá? É um princípio e também é fundamento. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o último, pluralismo político. Esses vão formar os fundamentos que estão previstos no artigo 2º. Objetivos, nós temos 12. Cuidado com os objetivos, principalmente com pegadinhas. O da questão, o que aconteceu aí na questão? A Funiversa colocou assim, ó. Questão 1, tá aqui. É objetivo prioritário do Distrito Federal garantir a prestação de assistência jurídica integral àqueles que se declararem pobres. Não, ela restringiu àqueles que se declararem pobres. Aqueles que são pobres e se declararem pobres terão? Sim, mas se restringe a ele como objetivo? Não. O objetivo é mais amplo. É para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Destaca que se declararem pobres e coloca a sentença correta. Aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme a fundamentação que eu coloquei abaixo para vocês. Professor, por que está diferente? Porque os que comprovam insuficiência de recursos não necessariamente são pobres. São aquelas pessoas que muitas vezes não têm como arcar com despesas do processo sem que aquilo ali possa comprometer a sua própria subsistência. Então é algo diferente, é algo mais abrangente. Quando ela troca e coloca reconhecidamente pobres, ela pegou o objeto e diminuiu. Por isso a questão está o quê? Errada. Tranquilo, povo? Cuidado com o artigo 3º, inciso 6. Porque lá, tu coloca também para você estudar em casa. Mais uma, não coloquei a questão aí, mas coloca para tu estudar em casa. Lá nós vamos ter ser elencadas as demandas prioritárias do Distrito Federal. E lá entre as demandas prioritárias nós vamos ter saúde, nós vamos ter educação, nós vamos ter previdência social, nós vamos ter lazer, moradia, segurança, transporte. Muito cuidado com elas. Eles gostam de inserir algumas situações que não são demandas para tentar confundi-los. Então, mais um inciso importante para que você venha estudar é o inciso 6 do artigo 3º. Tranquilo, meu povo? Vamos lá, para 2. Essa 2 eu coloquei de propósito, porque a galera faz uma confusão danada. Tá? O que é Brasília?
que é plano piloto? Plano piloto é a mesma coisa que Brasília? É? Diz aí pra mim, é plano piloto? Vocês estão no plano piloto ou estão em Brasília ou estão nos dois? Qual a diferença do plano piloto para Brasília? Quando tu viaja, quem é que gosta de viajar? Viaja muito? Não. Viaja muito? Você viaja muito? Vai lá pra praia, tá lá tomando um refrigerante na beira da praia, comendo um peixinho, aí o garçom vai te servir. Antes de te servir, ele te pergunta, tu é de onde? O que você responde? Brasília. Você mora onde? Riacho Fundo 1 é Brasília? Não. Mas por que tu falou que é de Brasília? É exatamente isso que eu tenho medo de tu fazer na tua prova. Tu confundiu o trem. Isso está enraizado. E tu sabia que o governo faz errado? Tu já viu a propaganda? Viu? Que ele dizendo que está trabalhando e que o governo é governo de quem? De Brasília. Está errado. Brasília é a RA1. DF é formado por 31 regiões administrativas. Uma delas, Riacho Fundo. Então eu preciso tomar muito cuidado na hora da minha prova com essa situação que é intrínseca, não é natural. Geralmente é natural, a gente fala naturalmente. Isso pode fluir na hora da tua prova para tu não fazer confusão. Ter bem delimitado o que é Brasília, que é RA1, do que é o Distrito Federal, que é o todo. E que eu não posso confundir com plano piloto, que também é diferente. Quem é maior, plano piloto ou Brasília? Plano piloto. O plano piloto, sim, o plano piloto, ele é formado por 5 regiões administrativas. O que é o plano piloto? Quem é que sabe a data de inauguração de Brasília? 21 de abril de 1960. Brasília foi projetada, não foi? Foi. Quem projetou Brasília? Não foi Niemeyer. Não foi Juscelino. O projeto urbanístico fica ali do lado do Guará. Muito bem! Lúcio Costa projetou Brasília. Presta atenção. Lúcio Costa projetou Brasília participando de um concurso. Um concurso para fazer o projeto urbanístico dessa nova capital. E ele fez? Fez. Ele fez assim, ó. Ele passou um traço assim e um no meio. Tá aqui o projeto. Tu lembra das asas? Como é que ele chamou aquele projeto? Plano Piloto de Brasília. Só que o decreto, que eu não me recordo agora, depois quem quiser me manda um e-mail, eu vou compartilhar no meu Facebook também, Francion Santos. O decreto estabelece como limites do plano piloto. Ao norte, córrego Bananal. Ao sul, córrego Vicente Pires. A oeste, Épia, Estrada Parque, Indústria e Abastecimento. A leste, margens do Lago Paranoá. Então, dentro do plano piloto, eu ainda tenho, além de Brasília, eu tenho Candangolândia, eu tenho Octogonal Sudoeste, que é uma região administrativa, eu tenho Cruzeiro e eu tenho Guará. O Guará é plano piloto? É. Mas Guará é Brasília? Não. Porque Guará é a RA10. Tu entendeu como o negócio é diferente? Olha para mim. Eu fico carente se você não olhar para mim. Olha para mim. Tu entendeu que é diferente? Tu vai poder confundir? Professor, por que você está falando isso? Por causa das questões que nós vamos responder agora. O cara chega lá e tu pensa que não, mas na hora da tua prova faz confusão em tua mente. O plano piloto é a capital da República Federativa do Brasil. Ele pode falar de jeito assim, o plano piloto de Brasília é a capital da República Federativa do Brasil e a sede do governo do Distrito Federal. Tá certo ou tá errada a questão? Tá errado. Vamos responder essa questão aqui para a gente ver como é que os caras gostam de fazer pegadinha. 2. Com relação a LODF, julgue. O DF é a capital do Brasil e a sede do governo do Distrito Federal. Tá errado? Tá erradíssimo. A sede do governo do Distrito Federal, bem como a capital da República Federativa do Brasil, é RA1, Brasília. E aí, meu povo,
A terceira questão tem uma pegadinha que derrubou 90% dos alunos da secretaria, dos candidatos da Secretaria da Criança. Tem que confiar no professor. Tu não pode, o professor está passando para você e mostrando o que está na lei orgânica. E a Globo está com a contra-informação em tua cabeça. Aí na hora da prova tu fala, vou colar na Globo. Aí tu colou na Globo, tu se deu mal. É a 3. Pega a 3 aí para você ver. Com base, perdão, não foi na Secretaria da Criança, foi papiloscopista policial. Com base no disposto na Lei Orgânica julgue, o Palácio do Buriti é a sede do governo do Distrito Federal. Tá vendo? Tu tá colando com a Globo, mulher. Não, olha pra mim, eu acabei de falar pra ti, a sede é o quê? Brasil. E por que tu foi em Palácio do Buriti? Olha pra mim de novo. Tu tem que confiar. O artigo 6º é expresso ao afirmar que a sede é Brasília. Governo, no sentido do artigo 6º, eu tenho que pensar tanto no poder legislativo como no poder executivo. Eu não posso restringir ao poder executivo. A sede do poder executivo do governo do Distrito Federal é o Palácio do Buriti, mas a questão não está te perguntando isso não. De acordo com a lei orgânica, a sede é o Palácio do Buriti. A lei orgânica trouxe isso? Não. Ela trouxe que é quem? Então confia. Artigo 6º, a fundamentação. Não pode desvirtuar. Se desvirtuar, vai tomar rasteira? Vai. Aí eu estava lendo, quando eu estava preparando as questões para vocês, eu estava lendo os comentários no site Questões de Concurso. Aí um aluno falou, essa questão está errada pelo simples fato de que hoje a sede é em Taguatinga, o centro administrativo. Não, ele também está errado. Não se mudou a sede do Poder Executivo do Governo do Distrito Federal para Taguatinga. Se criou um centro administrativo, mas a sede do Poder Executivo continua sendo o Palácio do Buriti. Tá? O que eu não posso confundir é que a sede do governo, e aqui é governo em sentido amplo, é em Brasília. É tanto que a Câmara Legislativa, aqui onde nós estamos, é em Brasília, e só há possibilidade, segundo a lei orgânica, de se mudar temporariamente em 2 situações, quando estiver impossibilitada de funcionar, ou quando for deliberado por maioria absoluta em caráter transitório a mudança de sede. Então é caráter provisório, eu não posso mudar de forma definitiva, porque a sede, tanto da Câmara Legislativa como do Poder Executivo, tem que ser em Brasília. Beleza, meu povo? Dúvidas? Então, questão 3, bem tranquilinha. Vamos para 4. Também de papiloscopista. Com base no disposto na lei orgânica do DF julgue, são símbolos do Distrito Federal a bandeira, o hino, o mascote e o brasão. O que está errado? Não tem mascote não? E não tem mesmo. Tá erradíssimo, certo estão vocês. O artigo 7º vai trazer para vocês que são símbolos do Distrito Federal. O hino, a bandeira e o brasão. Povo, só os 3. Hino, alguém que sabe cantar o hino? Thaís, tem livro aí do professor? Tem não, né? Quem vir aqui na frente e cantar o hino, ganha o livro do professor. Fala assim, ó. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, como é que tu não sabe o hino de Brasília? Dou-lhe 3, perdeu. Então tá. Tu tá achando que eu vou cantar? Eu tinha aprendido um versinho, porque os alunos ficavam me cobrando, mas agora eu estou sob pressão, até porque André está me filmando, eu não sei se eu... Todo o Brasil brilhou em um novo samba, quando Brasília fez surgir a sua glória, com esperança e fé, lá, 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 lá. Eu não lembro tudo não, mas é mais ou menos isso. Por isso que ninguém canta. Eu estava dando aula lá no Gama, no Espaço Campus Gama. Aí eu perguntei se tinha alguém que sabia cantar. Aí uma senhora do concurso de professora levantou e falou, professor, eu sei cantar um hino. Aí eu já gelei. Foi na época da Páscoa. Falei, vixe, eu vou dar um ovo de Páscoa para quem cantar o hino. O professor todo cheio que ninguém canta, né, nas turmas, né?
Tá, não vou dar um livro não, então vou dar um ovo de Páscoa. Aí ela levantou e cantou o hino. Aí ela me falou o seguinte, antigamente, antes das aulas começarem, nós tínhamos hora cívica e era obrigado a cantar o hino nacional e o hino de Brasília. Na minha escola era assim. E aí ela disse que nunca esqueceu, porque de tanto ficar cantando ao longo da sua vida escolar, ela aprendeu e sabe até hoje. A gente não canta mais, né? Mas ele é bonitinho. Eu que cantei feio. Ele é bonitinho. Só marca o parágrafo único aí na tua apostila. A lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor sobre o seu uso no território do Distrito Federal. Meu povo, o que é isso? Não há necessidade de se criar símbolos exclusivamente por emenda à lei orgânica. Uma lei ordinária pode criar outros símbolos. A função de criar outros símbolos não é uma função exclusiva de emenda à lei orgânica. Uma lei ordinária pode criar, por exemplo, e ele pode ser utilizado no território do Distrito Federal. Tranquilo? Sim ou não? Então vamos continuar respondendo questão 5. Vamos lá. A respeito da LODF, julgue a criação e a extinção de regiões administrativas ocorrerão por meio de emenda à LODF. Tá certo? É lei. Que lei? Ordinária, danada. É a lei ordinária. Povo, presta atenção. A Constituição Federal, no seu artigo 32, vedou a divisão do território do Distrito Federal em municípios. Então, não há possibilidade, por força constitucional, de se dividir o território do Distrito Federal em municípios. Não há possibilidade de se municipalizar o Distrito Federal. Nas eleições, né, alguns, geralmente eles perdem, ficam lá falando desse jeito assim, ó, que nós vamos dividir, nós vamos dar a Taguatinga autonomia de município. Vai dar autonomia de município para Taguatinga? Vai? Não. Tem como fazer isso? Não. Porque a Constituição Federal veda. Para fazer isso, a gente tem que alterar o quê? A Constituição. Então, o DF é dividido em regiões administrativas, segundo o artigo 10, com vistas à descentralização administrativa. E aí eu vou de novo, cuidado com aulas de YouTube, porque eu já vi um professor no YouTube falando que a LODF está errada, que isso daí seria desconcentração. Meu amigo, não me interessa se a LODF usou a nomenclatura certa ou errada, mas lá está previsto descentralização. E a banca na tua prova vai cobrar o quê? Descentralização. Então o DF não tem um modelo de desconcentração. Se cair tua prova, está errado. O modelo é de descentralização. Eu tenho o governador do Distrito Federal como chefe do Poder Executivo. Só que ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, há uma descentralização dessa atividade administrativa, criando-se regiões administrativas que serão, a priori, geridas por administradores regionais. Por cada região, a priori. Por quê? Porque o ato de se criar regiões administrativas é através de lei. E eu já falei que é lei ordinária, aprovada por maioria absoluta, aqui, ó, da Câmara Legislativa, onde nós estamos, dos deputados, que são 24 deputados distritais. Só que presta atenção, quem escolhe os administradores regionais atualmente por ausência de regulamentação legislativa do artigo 10, parágrafo 1º da Lei Orgânica é o governador. Ainda está se debatendo aqui na Câmara Legislativa, né, acerca da regulamentação desse artigo 10, parágrafo 1º. E aí tem que ser um projeto de lei que tem que ser enviado pelo governador para ser deliberado aqui acerca dessa participação popular. Só que, para o povo participar, eu preciso da regulamentação. Se não tem regulamentação, ainda não tem como o povo participar. Quem estuda direito constitucional, está calejado no direito constitucional, vai saber que essa é uma norma de eficácia limitada. Ela não tem efeitos integrais, porque ela depende de uma norma regulamentadora. Se não for regulamentado, você não consegue sentir os efeitos sociais da norma. Por isso que você não escolhe ainda o administrador regional. Quem escolhe é o governador.
E o governador, em razão da crise, ele pode escolher muito bem um administrador para cada 2 regiões administrativas. E o governador fez isso. Afronta a lei orgânica? Não. O que ele não pode é fundir regiões administrativas de forma unilateral. Porque para fundir eu vou ter que extinguir uma delas, pegar 2 e transformar em uma. Eu vou ter que extinguir uma. E para fazer isso tem que ser através de lei aprovada por maioria absoluta. Então a escolha de um administrador para cada 2 regiões administrativas não afronta a lei orgânica. Iria afrontar se ato unilateral do governador tentasse fundir 2 regiões administrativas, porque isso precisa de lei aprovada por maioria absoluta. Tranquilo? Então, está explicado. Eu não vou nem falar para você que esse é o tema mais cobrado no tocante à lei orgânica em concurso público, porque volta e meia aparece isso. Para se criar regiões administrativas tem que ser através de lei aprovada por maioria absoluta. Tá a fundamentação aí para ti, ó, que eu botei artigo 13. A criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Olha o parágrafo único, que é importante, que foi acrescido em 2014 pela ELO 83. Ele diz o seguinte: com a criação da nova região administrativa, fica criado automaticamente um conselho tutelar. Agora, tu só presta atenção. Diz que para se criar e para se extinguir, eu preciso de lei aprovada por maioria absoluta. Só que no tocante ao conselho tutelar, ele fala o seguinte: ao se criar uma nova região administrativa, fica criado automaticamente um conselho tutelar. Mas ele não falou ao se extinguir uma região administrativa, fica automaticamente extinto o conselho tutelar. Ele falou isso? Se a banca colocar isso na tua prova, a questão está o quê? Muito bem. Então, só cuidado no tocante à criação. Criou uma região administrativa, cria-se um conselho tutelar. Extinguiu uma região administrativa mediante lei aprovada por maioria absoluta. Fica automaticamente extinto o conselho tutelar? Não. Não, porque não tem isso na lei orgânica. Dúvidas? Então vamos avançar. Nosso professor, muitas dicas mesmo. Tem mais dicas. 6. É 6, né? A respeito da LODF, julgue cada região administrativa do Distrito Federal que pode ser criada ou extinta por meio de lei aprovada por maioria simples. Circula esse simples aí. Tem um conselho de representantes comunitários com funções consultivas e fiscalizadoras na forma da lei. O finalzinho está certo, mas maioria simples está o quê, meu povo? O que está errado, meu povo? Simples. É maioria o quê? Maioria absoluta. Pode marcar aí a questãozinha errada. Fundamentação, artigos 11 e 12 da LODF. 7. A respeito da LODF, julgue no âmbito da competência concorrente. Ai, já vi gente se arrepiando na hora que eu vi esse nome. Competência. Inexistindo lei federal que dispõe acerca de normas gerais, competirá ao DF suplementar a legislação. No entanto, a superveniência de lei federal em sentido contrário revogará a lei distrital. Tá certo? Não. Está errado. E eu vou te explicar por quê. Primeiro vamos falar dos 3 tipos, já o fundamento disso daí, a fundamentação está aí, é bem tranquilo. Dos 3 tipos de competência que nós temos previstos no artigo 15, 16 e 17 da Lei Orgânica. E eu já vou dizer para você o seguinte, é um dos temas mais cobrados nas provas de Lei Orgânica e é um dos temas mais chatos na prova de Lei Orgânica. Porque tu tem algo aí, se tu for decorar, que eu não aconselho, algo em torno de 50 incisos para decorar. É moleza? É. Decorar 50 incisos é moleza? É. Não. Então, deixa esse negócio de decorar para lá. Cola na dica. Tu cola em quê? Na dica. Primeira dica, artigo 14. Ao DF são reservadas as competências legislativas que pertencem aos estados e aos municípios. Olha para cá. O DF
é um ente federativo ao lado da União, dos estados e dos municípios. Nós temos 4 entes federativos. Quem são os entes federativos? União, estados, DF e municípios. Todos esses entes federativos são dotados de autonomia. Por isso que o fundamento que eu falei para você do Distrito Federal, o primeiro, lá do Alce de Vaplu, é a autonomia. O DF tem autonomia política, administrativa e financeira. O artigo 14 vai falar o seguinte para ti: o DF legisla como Estado e legisla como município. Então, quem aqui tem carteira de motorista sabe muito bem o que é um carro flex. É um carro que funciona com álcool e que funciona com o quê? É o DF. Se eu tenho uma matéria que pertence aos municípios, o DF pode legislar sobre ela? Pode. E se eu tenho uma matéria que pertence aos estados, o DF pode legislar sobre ela? Porque ele tem natureza híbrida. E aí, algumas bancas estão utilizando essa nomenclatura que o professor botou no livro dele. Competência o quê, meu povo? Híbrida. Agora tu preste atenção, preste mesmo. O DF não tem autonomia? Se ele tem autonomia, ele vai exercer competências que são deles, DF, sem compartilhar com os outros entes federativos. São as que nós chamamos de competências privativas. Professor, como eu faço para identificar competências privativas? São aquelas restritas ao território do Distrito Federal que ele exerce em razão da sua autonomia política, administrativa e financeira. O DF tem cemitério? Então, e está dentro do território do Distrito Federal? Então, administrar esses cemitérios aí, é competência que o DF compartilha com os outros entes ou é competência dele? Então, é competência privativa. O DF tem regiões administrativas? Então, organizar as regiões administrativas do Distrito Federal é uma competência que ele compartilha com a União comum ou uma competência dele, DF? Então, a competência é privativa. O DF tem polícia administrativa? Me diga um exemplo aí de polícia administrativa. Quando eu estava vindo, o rapaz estava falando: "Ei, tudo bom? Compra aí uma água de mim aí", no semáforo, na hora que eu parei. Aí eu: "Rapaz, eu estou indo para a aula lá. Lá provavelmente vai ter... Não, compra para me ajudar, porque a AGFIS passou aqui e levou as minhas águas todinha." Eu fiquei com dó e comprei. Mas a AGFIS é polícia administrativa. Então, exercer o poder de polícia administrativa é uma competência o quê? Privativa. Dica: as competências privativas geralmente estão afetas ao DF e vem com pronomezinho seu. Ou vai se remeter a competências de âmbito local. Todas elencadas no artigo 15. Fica com essa dica que você mata 90%. Tem umas 10 competências ali que você precisa saber mesmo. Mas 90% delas você resolve o teu problema. Beleza? Tem competências que são comuns, que o DF exerce junto com a União. Porque é uma matéria tão ampla que tu não pode imaginar o DF exercendo sozinho. Tanto ele pode exercer como a União, que é zelar pela guarda da Constituição Federal. O DF tem que fazer isso? E a União? Então, a competência é comum. Essa é a pergunta que tu vai fazer na hora da prova. O DF tem que fazer isso? Tem. E a União? Também. Então, a competência é o quê? Comum. Professor, o DETRAN é competência dos dois, do DF? Não. O DETRAN é órgão do DF. O DETRAN DF, porque tem DETRAN em Goiás, que será a competência de quem? Do Goiás. Aí, na minha lei orgânica, eu vou dispor sobre o DETRAN DF. E eu, no DF, eu não. O pessoal daqui colocou dentro da lei orgânica o DETRAN como órgão de segurança pública. Então, ele está ligado à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, exercendo polícia administrativa de trânsito. E ganha 2 dígitos. Tu sabe o que é ganha 2 dígitos? Sabe o que é ganha 2 dígitos? Ganha acima de 10 mil. Tem concurso final do ano. Vale a pena, né? Tranquilo. Só não confunda com DR. Sabe o que o povo pensa? Presta atenção. O DETRAN, ele cuida das vias locais. Por quê? Porque tem isso lá no estatutozinho bonitinho. O DETRAN é uma autarquia do Distrito Federal, pertence à administração pública indireta do DF.
O DR cuida das rodovias federais que cruzam o DF. Aí o povo pensa, então o DR é da União. E eu já vi isso no YouTube, um professor de lei orgânica falando. Não, o DR também é órgão da administração pública indireta do Distrito Federal, só que ele cuida das rodovias federais que cruzam o Distrito Federal. Mas ele é órgão do Distrito Federal? É uma autarquia do DF. Tem concurso para ele? Tem. Aí tu passar no concurso do DR, tu vai ser regido pela 8.112 ou pela Lei Complementar 840? Pela Lei Complementar 840. A mesma que vai reger Fundação Hemocentro. Tranquilo? Dúvidas? Vamos para a competência concorrente. Dica. Quem tiver com a caneta, já fica com ela nervosa aí, apostos. Para estudar a concorrente, tu tem que começar pelos parágrafos 1º, 2º e 3º, e não pelos incisos. Leia primeiro os parágrafos, entenda a natureza da competência concorrente, depois tu lê os incisos. Beleza? O que diz os parágrafos? Competência concorrente, o que é algo concorrente? É algo que o DF vai poder fazer, sim ou não? Mas junto com quem? Com a União, respeitando o que a União estabelecer. E o que diz a lei orgânica? Que a União vai fazer as regras gerais e o DF vai fazer as regras específicas, de acordo com a sua necessidade, com a sua especialidade. O que é regra geral? A União estabelece uma regra geral que vai servir de parâmetro. O DF, sem afrontar a regra geral, pode legislar sobre aquilo, para suplementar a legislação federal. Ou a nomenclatura que eu dei para ti. É suplementar. Eu falei complementar? Não. Eu falei o quê? Suplementar é você dar algo a mais de acordo com aquilo que tu precisa. Complementar é porque tem algo incompleto, tu vai lá para complementar aquele trem. A lei da União é a regra geral que não está incompleta. Ela está completinha? Tá. Se a banca trouxer complementar no lugar de suplementar, muda o sentido e a questão se torna o quê? Errada. Suplemento é algo a mais. Não quer dizer que tu está faltando. Não, é algo a mais, para tu ganhar algo além daquilo que está previsto. Quando o DF legisla de forma suplementar, eu tenho uma lei regulamentando a situação, só que o DF vai suplementar aquilo de acordo com as suas particularidades, ele vai dar algo a mais. É o tchan do DF. Preste atenção, observando as regras gerais. Parágrafo 1º. Segundo, se eu não tenho parâmetro, o DF vai poder legislar? Vai. Aí o parágrafo 2º diz, inexistindo regra geral, o DF exercerá competência legislativa plena para atender às suas particularidades. Se eu não tenho parâmetro, eu não tenho nada lá em cima para observar. Se eu não tenho nada para observar, eu vou poder legislar? Vou, sem parâmetro. Então, vou legislar de forma plena. O parágrafo 3º, que é a fundamentação dessa questão. Inexistindo, presta atenção, inexistindo não, a superveniência de lei federal sobre regras gerais suspende, não é revoga, por isso que a questão está errada. Suspende os efeitos da lei distrital. Se eu tenho uma lei que está acima e uma que está abaixo, a lei que está acima está dispondo de forma contrária a uma que já existe, ela não revoga, porque senão ela vai ferir a autonomia política daquele ente federativo. O DF não tem autonomia política? Então é ele que faz as suas leis. E se precisar revogar a lei, quem é que tem que fazer? O DF. Não pode a União, que é um ente federativo diferente, vir revogar a lei do DF, porque senão ela vai ferir a autonomia política do DF. Então o que ela faz? Observando que tem no artigo 17, que é a mesma coisa que tem no artigo 24 da Constituição Federal, ela vai legislar e suspender os efeitos daquilo que for contrário, não é da legislação inteira. Só do que for contrário. Então, tu precisa estudar a competência concorrente começando pelos parágrafos. Leia primeiro os parágrafos. Eu coloquei todos aí para vocês. Artigo 17, compete ao DF. Então, a questão 7 está errada. Tu já marcou que está errado? E aí, artigo 17. Compete ao DF, concorrentemente com a União, legislar sobre. Parágrafo 1º. O Distrito Federal, no exercício da sua competência suplementar, vai observar as normas gerais estabelecidas por quem, meu povo? Por quem? Pela União. Parágrafo 2º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, o Distrito Federal exercerá competência legislativa
plena para atender suas peculiaridades. E o parágrafo 3º, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende, destaca esse suspende aí, a eficácia de lei local no que lhe for contrário. Então, gostam de colocar revoga. É revoga? Tem revogação? Porque senão vai ferir a autonomia o quê? Política do DF. Tem a suspensão dos efeitos. Desce para 8. Acerca da lei orgânica, julgue. Trata-se de competência concorrente entre o Distrito Federal e a União manter programas de educação, prioritariamente pré-escolar e de ensino fundamental. Tá certo ou tá errado? Eu já vou falar uma coisa para vocês. Dica: competência concorrente é sempre legislativa, é sempre legislar, é sempre fazer lei. Essa questão estava de graça pela dica. Quando ela fala é competência concorrente, eu tenho que ter qual palavrinha? Legislar. Apareceu legislar aí? Não. Então tu já sabe que a competência não é o quê? Oi? Oi? André, eu não sei não, André. Vem salvar aqui. Ei. Muito bem. André, achei outro. Relaxa. Fique aí tranquilo. Pois é. Aí, então, cuidado. Competência concorrente é sempre competência o quê? Legislativa. Ela fala, manter programas de educação. Vai ser competência legislativa? Não. Então a questão já está o quê? Mas a gente não vai deixar o trem pelo caminho. Manter programas de educação prioritariamente pré-escolar e ensino fundamental, segundo o artigo 15, inciso 7 da Constituição Federal, é uma competência privativa do DF. Tranquilo, povo? Marque aí, então, errado e vamos para 9. 9. Suponha-se que o governador pretenda privatizar empresa pública do DF. Pode? Pode, povo? Nesse caso, ele deverá encaminhar à Câmara Legislativa do Distrito Federal projeto de lei específica que deverá ser aprovado por maioria simples. Meu povo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa matéria aí, ela não é nova, não. Ela é novíssima. É emenda à lei orgânica número 92. Saiu do forno ano passado, tá quentinha. Eu avisei quando eu estava dando aula para os meus alunos da Secretaria da Criança que ia cair na prova deles. E adivinha, tá aí. E eu vou falar a mesma coisa para vocês. Vai estar na tua prova também. Então tu preste atenção nesse diacho desse negócio aí. Empresa pública e sociedade da economia mista do Distrito Federal podem ser privatizadas? Diga sim. Sim. Só que há um procedimento para a privatização e é o procedimento que cai em tua prova. Primeira situação, precisa-se de lei específica aprovada aqui na Câmara Legislativa por 2/3. Quantos terços tem que rezar? 2. Não é maioria simples e não é maioria absoluta. É maioria qualificada de 2/3. Beleza. Pega a lei, aprova por 2/3. Já pode privatizar? Não. Vamos para o segundo requisito. Dentro dessa lei específica, eu tenho que ter metas que serão cumpridas por aquele que adquirir a empresa pública ou sociedade de economia mista para prestar um bom serviço para a comunidade, dentro dessa lei específica. Terceiro requisito, e aqui eu quero ver se vocês estão afiados com plebiscito, referendo e iniciativa popular. Se eu tenho uma lei que já foi aprovada numa casa legislativa, mas não está vigente, aí eu levo a aprovação popular. Eu vou ter plebiscito, referendo ou iniciativa popular? Referendo. O plebiscito, ele é anterior
à lei. E o referendo, ele é posterior à edição e aprovação da lei. Quando eu faço uma consulta com uma lei já aprovada, eu não estou fazendo plebiscito, eu estou fazendo o quê? Referendo. E tem que ter referendo? Tem. A população vai se manifestar através de referendo. Se ela se manifestar favorável, pode privatizar? Pode. E se ela não se manifestar favorável, vai privatizar? Não. É isso que diz a lei orgânica. Eu coloquei a fundamentação para ti. Tu vai marcar essa questão, que é a questão... Qual que é o número dela? 9. E tu coloca, vai estar na minha prova também. E vai mesmo. Eu tô falando sério. Vai estar lá. Tu vai ver. Depois tu me manda uma mensagem no Facebook dizendo assim, caracas, professor, caiu. Aí eu vou falar assim, eu já sabia. 10. As bancas gostam do que é novo e essa matéria é nova e importante. 10. Acerca da lei orgânica do Distrito Federal, julgue, em caso de greve, para garantir a prestação dos serviços públicos, é autorizado expressamente que os servidores públicos substituam, em qualquer hipótese, os trabalhadores privados. Tu tá doido? Servidor público pode, como regra, presta atenção, substituir trabalhadores privados? Professor hoje trabalha na Procuradoria da República no DF, mas o professor era PM. Passei no concurso da PM em 99. Em 2000, salvo engano, o governador era Joaquim Domingos Roriz. O que aconteceu? Rodoviários de greve. Aí Roriz falou assim, pega os PMs que tem carteira D, Delta e bota tudinho para dirigir os ônibus. Onde é que o professor estava? Na Papuda. O professor trabalhava na Papuda. Aí eu cheguei para trabalhar, cabelinho raspado, polícia novinho. Ei, novinho? Sim, senhor, sim, senhor. Tu tem carteira D? Tenho, sim, senhor. Não desce não, fica em stand-by, porque tudo pode acontecer. E eu já sabia, porque eu já tinha visto o jornal de manhã, que havia previsão de quê? De se colocar os motoristas policiais militares habilitados na D para dirigir os ônibus. Aí o que aconteceu? Algum policial, que eu não sei quem é, ligou no Ministério Público e o Ministério Público pegou e pediu explicações de imediato porque eles queriam utilizar servidores para substituir trabalhadores de empresa privada em greve, porque aquela situação é proibida pela lei orgânica. Aí, ele tá querendo usar, a Roriz está querendo usar, inclusive já veio, não estou sabendo não, eu vou falar. Aí veio a comunicação pra gente, volta, ninguém vai dirigir os ônibus, porque senão ele poderia responder por crime de responsabilidade. E aí, motoristas que estavam dirigindo, já tinham dirigido, voltaram, botaram os ônibus, porque é vedado. Agora uma pergunta, tem exceção? Tem. E aqui tu presta atenção. Se houver previsão em legislação federal, lei federal, não é distrital, autorizando, pode substituir? Pode. Mas se não tiver, ele vai poder substituir? Não. Então, salvo legislação federal cabível, ele não pode substituir. É a previsão do artigo 19, inciso 20. Ressalvada a legislação federal aplicável, o servidor público do DF é proibido substituir sob qualquer pretexto trabalhadores de empresas privadas em greve. 11. Acerca da LODF, julgue a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos deve ser estabelecida por meio de lei ordinária. Tá certo, povo? É lei ordinária que estabelece? O professor botou bem aí, lá no artigo 7º, a fundamentação. Não é lei ordinária, é lei o quê? Complementar. Artigo 7º, marca ele aí, ó. Lei complementar pode estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecida em qualquer caso disposto no artigo
19, inciso 10. Tu sabe o que tem no artigo 19, inciso 10? O teto do DF. Tu sabe o que é o teto? Vocês que vão trabalhar lá no Hemocentro, provavelmente vocês vão bater no teto. Qual que é o teto do DF? Ninguém no DF pode ganhar mais do que quem? Não! Eu te provoquei de propósito, mulher. Tu já viu? Tu viu que eu tô te provocando. Tu viu que eu peguei no seu pé desde o início da aula? Tô te provocando. Tô não. O teto, olha, presta atenção em mim que estou carente. O teto é desembargador do TJ. Anota bem na frente. O teto no DF, subsídios dos desembargadores do TJ. E a banca coloca que é do governador. E se colocasse minha amiga ali ia errar. Ainda bem que eu apareci tua vida antes da prova para tu ganhar um ponto. Povo não é governador. E eu já vi na Globo, canal 10, dizendo que ninguém vai poder ganhar mais do que o governador. Não é isso. O teto no DF são subsídios de quem? Dos desembargadores do TJ. Cuidado com a Globo. Quando eu falo Globo, eu falo geral, Record também, essas outras também. Vamos avançar? Qual que é agora? 12 é? 12. Acerca da lei orgânica do DF, julgue. É direito das servidoras do DF a proteção especial à gestante ou à lactante. Se está gestante, se está lactante, tem proteção especial? Tem? Inclusive com a mudança temporária do cargo público, quando for recomendável à sua saúde ou à saúde do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens. Tá certo? Todo mundo caiu. Todo mundo. E o professor, um dia desse, estava gravando no Estúdio Aulas. Tu lembra, André, que eu estava gravando no aulão? Aí eu li rapidão e eu caí. Só que eu não caio nunca, eu não caio nunca mais na face da terra, do universo, da vida toda, eu não caio mais. Tem escrito cargo. Eu não posso mudar uma pessoa de cargo, porque mudança de cargo é inconstitucional. Aí a banca sabe, botou todo o teor bonitinho, igual do 35 lá, só que ela mudou cargo. Tira a palavra cargo e coloca função, que aí fica certo. Mas cargo tá o quê, povo? Errado. Eu posso mudar a servidora gestante ou lactante de cargo? Não. Mesmo que seja temporário, eu posso mudar de cargo? Tenho que mudar e tenho mesmo de função, se exigir mudança. Mas de cargo, não. Tá onde isso, professor? Tá lá no inciso 3 do artigo 35. Pega aí, ó, pra gente marcar. São direitos dos servidores públicos, inciso 3, proteção especial à servidora gestante ou lactante, inclusive mediante adequação ou mudança temporária de suas funções, quando for, de suas funções. De novo, de suas funções. Quando for recomendável à sua saúde ou à do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens. De repente, ela é agente de portaria, trabalha em pé, lá em determinado colégio. Só que trabalhar em pé vai botar em risco a criança porque ela tem uma gravidez de risco. Eu posso mudar temporariamente a função dela? Posso, coloco de repente para trabalhar na biblioteca. Ixi, mas lá na biblioteca quem trabalha lá ganha mais. Então vou dar mais para ela? Não. Não tenho prejuízo dos vencimentos. Não, mas quem trabalha lá na biblioteca ganha menos. Eu vou diminuir o salário dela? Não. Continua ganhando exatamente a mesma coisa. Vamos lá. 13. De acordo com a LODF, pelo menos 75% dos cargos em comissão no âmbito do Poder Executivo devem ser ocupados por servidores detentores de cargo efetivo. É quanto? 50. O que é servidor efetivo? Já passou no... Vocês tiveram aula de lei complementar hoje já? Não? Não, tu falou certo e falou errado depois. Do concurso. Olha pra mim. Não, olha. Não fica bravo comigo, não. Olha pra mim. Como que é teu nome? Não, dela.
Laura, aquele que passou em concurso público e não está aposentado é servidor efetivo. Aquele que passou em concurso público e está nos 3 anos iniciais da carreira sendo avaliado é servidor em estágio probatório. Ele é um servidor efetivo? Ele é mais uma chance. Ele é um servidor efetivo? É, porque ele passou em concurso público, só que ele está em estágio probatório. Mas ele deixou de ser servidor efetivo? Não. Depois de 3 anos e obtendo êxito na sua avaliação, ele se torna servidor estável. E um servidor estável é um servidor efetivo? Então, dentro do gênero servidor efetivo, eu tenho 2 subespécies. Um estágio probatório e um estável. Servidor efetivo é aquele que se submete a concurso público, é aprovado e não está aposentado. Ele está o quê, mulher? Trabalhando. Tu não vai confundir com outra espécie de servidor, que é o de carreira. É o de quê? O que é servidor de carreira? Aquele que sai ligeiro de um cargo para outro. Eu já vi o professor explicando isso. Não, porque esse também é efetivo. Só que o carreira, ele é mais específico. Ele é o rato e a barata. Sabe o que é o rato e a barata? É aquele da casa, que dá em casa. É o servidor da casa. É. Se lá na Secretaria da Criança eu tenho 10 cargos em comissão, pelo menos a metade deles tem que ser servidor de carreira, servidor da casa. Então, cuidado com cargo em comissão, porque não é para servidor efetivo. Por isso que eu falei para ti, cuidado. É para servidor, pelo menos a metade. De carreira. As funções de confiança é que são providas exclusivamente por servidor efetivo. Então, tu não vai fazer confusão nunca mais na sua vida. Olhe para mim. Primeira coisa sobre isso, porque isso cai em prova demais. Você precisa saber para quais são as atribuições. Chefia, direção e assessoramento. Divide em 2 categorias. Função de confiança e cargos em comissão. Função de confiança, para eu confiar tem que ser servidor efetivo. Então, função de confiança 100% ocupadas exclusivamente por servidor efetivo. Tem que ser obrigatoriamente ser do órgão? Não, basta que seja servidor efetivo, tenha passado em concurso público. Pode estar em estágio probatório? Pode, é só tu ler. Tem gente que fala que função de confiança, nem cargo em comissão, não pode ser exercido por servidor em estágio probatório. Claro que pode! É só tu ler o artigo 26 e 27 da Lei Complementar que tu vai ver que pode, da Lei Complementar 840. Então não vá nessa não colhe lá não. Segunda situação, cargo em comissão, pelo menos a metade tem que ser provida com servidores de carreira, o da casa, o do órgão no qual se encontra o cargo em comissão. É pelo menos a metade. O resto eu posso prover com quem eu quiser, é o que. Porque cargo em comissão é livre nomeação e livre exoneração. Lembrando, essa regra não se aplica aqui, onde nós estamos. Aos gabinetes parlamentares e das lideranças partidárias da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aqui pode ser 100% quem eu quero. Não preciso reservar metade, não. Dúvidas? Não. Se eu não tenho dúvidas, eu tenho dívidas e elas serão cobradas na hora de tua prova. Se assustou? Não, muito bem. A fundamentação está bem aí, ó, de tudo isso que eu falei. 14, está acabando. A 13 está errada. Mas não está só errada igual a minha amiga ali falou, só o 75%. Lá embaixo também, porque não é servidor efetivo, cargo efetivo, é servidor de carreira. 14. Acerca da lei orgânica do DF, julgue, a estabilidade do servidor público do DF será adquirida após 3 anos de efetivo exercício em cargo efetivo, com a aprovação na avaliação especial de desempenho.
Até aí tá certo? No entanto, poderá o servidor perder o seu cargo público se não for aprovado no procedimento de avaliação periódica, desde que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Não tá certo, não, tá lindo. É exatamente isso. Povo, presta atenção, é porque eu gosto de botar tudo errado para ir nas pegadinhas. Essa tá certíssima. Povo, dentro dos 3 primeiros anos tu é avaliado? Sim, estágio probatório. Passou o estágio probatório, tu se torna servidor estável. Artigo 40. Tem possibilidade do servidor estável vir a perder o cargo? Quantas hipóteses na lei orgânica? Diga 3. E na Constituição Federal? 1 mais essas 3. Então, se for na Constituição Federal, 4. Se for na lei orgânica, 3. Como não estamos dando aula de direito constitucional, vamos na lei orgânica. Primeiro, sentença judicial que transitar em julgado. Pode perder o cargo? Segunda situação, processo administrativo disciplinar que seja assegurada ampla defesa e contraditório. Se colocar ampla defesa e contraditório, não está errado. Não está não. Porque o contraditório deriva da ampla defesa. Está errado não, mas ele fala lá, assegurado, ampla defesa. Se botar contraditório junto, está certinho. Desce. Procedimento de avaliação periódica e entendimento jurisprudencial. Dentro dele também tem que ser assegurado a ampla defesa e o contraditório. Meu povo, tem gente que faz uma confusão danada. Esse procedimento de avaliação periódica não é estágio probatório. Quando você alcança a estabilidade, você continua sendo avaliado e pode vir a perder o cargo se for mal avaliado, mas lhe é assegurado uma defesa. Tu tem direito de se defender? Tem. Então, cuidado. A hipótese constitucional está prevista no artigo 164, parágrafo 4º, quando eu excedo o limite de gastos de pessoal, eu posso cortar, extinguir cargos públicos. A possibilidade de servidor estável vir a perder cargos públicos. Acabou meu tempo, só tem mais uma. Aí eu já vou-me embora. Povo, marcou certinho? A fundamentação está aí para ti, tá? Artigo 40. Vamos lá para a última, também conhecida como derradeira. 15. Ó, o parágrafo 1º eu coloquei aqui as hipóteses em que pode vir a perder o cargo, ó. Tranquilo? 15. De acordo com a lei orgânica, várias são as condições de elegibilidade para governador e vice-governador. Assinale a alternativa que corresponde à idade mínima para concorrer ao cargo de governador e de vice. Quantos anos o governador tem que ter? E o vice? 21 para ter governador com 21, mulher? Tu ia confiar a DF nas mãos de uma pessoa de 21 anos para... Gostei da fundamentação, mas não serve não. 30 anos para ambos. 30 anos para governador, 30 anos para o vice. Quantas são as condições de elegibilidade previstas na lei orgânica? São as mesmas que estão previstas no texto constitucional, meu povo. 6. Vamos conversar sobre elas aí. A primeira, tem que ter nacionalidade brasileira. Pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Segundo, pleno exercício dos direitos políticos. Os direitos políticos, ele não pode estar perdidos, não pode perder direitos políticos, nem estar suspensos. Terceiro, domicílio eleitoral na circunscrição do Distrito Federal pelo prazo fixado em lei. A Lei 9.507 fixou o prazo de 1 ano antes das eleições. Esse 1 ano antes das eleições cai tua prova ou não, mas tu precisa saber que ele precisa ter domicílio eleitoral aqui no Distrito Federal. Quarto, ele precisa ter filiação partidária. Tem que estar afiliado a algum partido? Sim. Idade mínima de 30 anos e tem que ter alistamento eleitoral. Isso é muito fácil. O que é alistamento eleitoral? É ter a capacidade eleitoral ativa. Votar é ter o título de eleitor. Ele tem que ser alistado, professor? Sim. Eu não posso ter direitos políticos
passivos, que é a possibilidade de ser eleito, sem ter direitos políticos ativos, que é a capacidade de votar. E isso daí serve para todos os cargos. Beijo no coração de todos vocês, obrigado por esse momento, um pouquinho mais de 1 hora aí juntos. Respondemos muitas coisas, esclareci algumas dúvidas. Se surgirem dúvidas ao longo da tua preparação, tu pode me mandar um e-mail. Estamos juntos e misturados rumo ao cargo público. Valeu, povo!